Tem havido mais alguns problemas de moral, não apenas no nível das tropas, mas também, de fato, no mar. Há mais problemas com nossas forças mobilizadas do que muita gente sequer imaginava. A grande mídia agora está começando a cobrir isso. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas antes de tudo, quero começar pela guerra entre Rússia e Ucrânia, porque o nosso convidado de hoje, que está de volta conosco mais uma vez, Steve Jeremy, ex-comodoro britânico, publicou no seu Substack que, na verdade, há algum motivo para otimismo. Ou pelo menos, há um plano a levar a uma esperança otimista, se for seguido. Steve, antes de mais nada, seja bem-vindo de volta ao programa, como sempre. Steve, first of all, welcome back to the show as always. Yeah, good to be back, Danny. É bom estar de volta, Dani. Bom te ver. Estou falando com você da ensolarada Cornualha, e tivemos uma Grã-Bretanha ensolarada nos últimos 2 meses. Então há um clima de otimismo no ar, embora ainda seja uma questão em aberto se isso se reflete na Ucrânia. Mas olha, é preciso começar por algum lugar. Então, vamos começar pelo clima britânico. Mas depois vamos direto ao seu artigo, em que você diz o espírito de Westfália com um novo pensamento. Fico feliz que você tenha colocado isso em primeiro lugar, porque é absolutamente necessário. A Grã-Bretanha, a França e a Alemanha poderiam ajudar a pôr fim à guerra entre a OTAN e a Rússia. E você escreve que, com a mudança do ambiente político, existe uma oportunidade para o E3, Grã-Bretanha, França e Alemanha. Criar uma coalizão dos sábios, em vez da coalizão dos dispostos, que mais apropriadamente ficou marcada como a coalizão dos lemingues, e ajudar a encerrar a guerra entre a OTAN e a Rússia. Será necessário pensar de forma nova, inclusive questionando o verdadeiro valor da OTAN. Uau, essa é uma questão bem grande. Mas o prêmio poderia ser a segurança de longo prazo em nossa casa europeia comum. E eu acrescentaria, também parar as mortes na Ucrânia, o que é simplesmente abismal. O que está por trás disso? E que tipo de novo pensamento você tem em mente aqui? Não é um pensamento inteiramente novo para mim, Danny, porque escrevi o artigo em março do ano passado. Mas o veículo onde eu esperava publicá-lo achou que era radical demais. Então pensei em tentar de novo e publicá-lo no meu Substack desta vez. Mas acho que o clima está mudando. E acho que há vários fatores envolvidos nisso, Danny, em termos do contexto estratégico. Quero dizer, a primeira coisa é que sabemos, pela estratégia de segurança nacional, que os Estados Unidos, de modo geral, se retiraram da guerra entre Rússia e Ucrânia. Há comentários do Rubio sobre pedidos de novas ideias, mas, essencialmente, pelo que consigo ver, não vai além de continuar fornecendo dados de inteligência. Quer dizer, pode haver alguns neoconservadores que queiram voltar a se envolver, mas eu teria pensado que o apetite geral nos Estados Unidos para voltar a entrar nessa guerra e sustentá-la é realmente muito, muito baixo. Então essa é a primeira parte do contexto. A segunda parte, eu acho, é que estamos começando a ver, talvez ainda seja cedo demais para dizer isso, Dani, mas estamos começando a ver um potencial de mudança entre atores-chave na Europa. Falo, em particular do E3, que é Reino Unido, França e Alemanha, listados em ordem alfabética, sem nenhum outro motivo além desse. No Reino Unido, temos um novo governo sob, ou melhor, um novo primeiro-ministro sob Burnham, que segundo Alistair Mercurius, e não tem motivo para duvidar do Alistair nisso, parece ter sido muito menos receptivo a Zelensky do que Starmer foi. E ele foi colocado no cargo com um mandato que não diz nada sobre uma liderança explícita na Europa. A segunda questão é que Macron, claro, está chegando ao fim do seu tempo. Mas ele manteve contatos com Putin e foi um dos poucos líderes na Europa dispostos a conversar com Putin. E por último, mas de forma alguma menos importante, está Merz. Não tanto pela questão de Merz ter ou não interesse em discutir ou abrir relações diplomáticas com a Rússia, mas porque ele está enfrentando uma AfD que está subindo nas pesquisas e agora aparece acima da CDU. Ele agora enfrenta uma AfD
que fala explicitamente em retomar o engajamento com a Rússia. Então, por todas essas razões, acho que existe a possibilidade de pensar de outra forma e de a Europa talvez começar a assumir a liderança. O que a estratégia de segurança nacional diz é que a Europa está mais ou menos em quinto lugar na lista de prioridades dos Estados Unidos. Parece correto para mim. Priority list sounds right to me. It's And where let I me just would ask have you a it. question. I'm sorry, before I Yeah. don't want to get past. Eu voltaria à sua pergunta. Desculpe, antes de seguir em frente. Você falou do E3 e do novo primeiro-ministro, Andy Burnham. Há alguns dias, noticiou-se na mídia ucraniana que o Reino Unido está pronto para restaurar relações com o Kremlin, mas há uma condição. E dizem que o motivo foi um incidente perigoso no Canal da Mancha. Mas o fato de estarem dispostos a conversar, de qualquer forma, parece ser o ponto mais importante aqui. O que você acha disso? The bigger note here. What do you make of this? I think there's something in it, Danny. I think there's nothing to do with the. Acho que há algo nisso, Dani. Acho que não tem nada a ver com o incidente perigoso no canal que foi exagerado de todas as formas. Não foi um incidente perigoso. Foi o que eu chamaria de um incidente de regras de navegação. E acho que ficou totalmente no nível tático e já passou há muito tempo. Mas já há uma reportagem da Bloomberg, acho que do mês passado, eu a citei no artigo. Ela fala de 3 atores não políticos, mas na verdade atores com uma confiabilidade muito consolidada, digamos assim. Ou melhor, qual é a palavra? Reliability, should I say, or should I say, what's the word? They are potential diplomats who had. Há possíveis diplomatas que vêm participando de conversas secretas, claramente não tão secretas assim, segundo a Bloomberg, mas conversas secretas em Viena com atores não políticos da Rússia. Isso eu acho interessante. Não me surpreenderia se houvesse mais coisa por trás disso. Isso me foi passado pelo nosso amigo Ian Proud, Danny, ele próprio um diplomata, e o representante britânico nisso era Tim Barrow. Então, Tim Barrow, que já foi embaixador na Ucrânia, embaixador no Reino Unido, e é um diplomata britânico muito respeitado. Ele entende muito bem a Rússia, entende muito bem a Ucrânia e entende muito bem a União Europeia. Então, acho que há algo nisso. Ele agora está na Câmara dos Lordes, que é a nossa outra casa legislativa. Now in the House of Lords, which is our other chamber. So, although this may not be officially sanctioned, Então, embora isso possa não ser oficialmente autorizado, eu não me surpreenderia se extraoficialmente estivesse apoiando esses contatos iniciais. Então, acho que essa é a resposta à pergunta. Acho que alguma coisa está acontecendo. E o fato é que isso está acontecendo entre os E3. Quando escrevi o artigo, Danny, eu escrevi sem saber disso. Mas foi Ian Proud quem me alertou para isso. E eu já vinha falando sobre os E3 e sobre o que me parecia ser a situação em que os E3 agora se encontram. Com a mudança de contexto, faz muito sentido de fato repensar isso. Sabemos que os Estados Unidos estão fora, essencialmente. United States out. Essentially, we know that there is a slightly changing. Sabemos que há uma dinâmica mudando, ainda que ligeiramente. Sabemos que os russos continuam avançando no campo de batalha de forma muito calculada, mas decisiva, prestes a tomar uma das últimas cidades fortaleza. Sabemos que não conseguimos defender os céus da Ucrânia, nem, aliás, os céus da Europa, e que há um risco associado a isso. E por último, mas de forma alguma menos importante, a Europa agora enfrenta, assim como vocês nos Estados Unidos e o Extremo Oriente, uma crise energética. E ao mantermos algumas das políticas que estamos mantendo, sobretudo ao sancionar o petróleo e o gás russos, estamos, na verdade, numa situação muito mais vulnerável do que já estamos. We are actually putting ourselves in a much more vulnerable situation than we already are, and we already are in a vulnerable situation. E nós já estamos em uma situação vulnerável. Então, por todos esses motivos, Dani, acho que estamos em um contexto estratégico diferente. E acho que, nesse contexto estratégico diferente, há uma oportunidade de começar a repensar. Suspeito que isso vai piorar, Dani, porque suspeito que, na verdade, à medida que a crise energética realmente começar a se desenrolar, as pessoas vão pensar menos na guerra, vão querer menos investir somas enormes em uma guerra com a Rússia que não podemos vencer, e vão estar muito mais interessadas em como vamos conseguir lidar com uma crise energética que certamente vai nos atingir economicamente e certamente vai limitar nossa margem fiscal nos 3 estados, se isso fizer sentido.
in all three states, if that makes sense. Então, qual é essa nova forma de pensar que essa abertura pode trazer? Usher in. My thinking is fairly simple. Meu raciocínio é bastante simples. Ele começa por fazer uma distinção entre as duas instituições, que são a União Europeia e a OTAN. Ambas parecem ter interesse em continuar a guerra, e isso fica claro pela forma como as duas estão agindo. E há três estados soberanos importantes, Grã-Bretanha, França e Alemanha, que cada vez mais parecem ter interesse em encerrar a guerra. De fato, se essas primeiras conversas entre Rússia, Grã-Bretanha, Alemanha e França servirem de indicação, talvez já existam mecanismos em funcionamento nessa direção. Então acho que essa é a primeira parte dessa nova forma de pensar. I think that's the first bit of the new thinking. And the second is to really look at E a segunda é realmente analisar quais são as exigências fundamentais dos russos. E no fundo, trata-se de uma arquitetura comum de segurança europeia e de eventualmente chegar a isso. Não se trata apenas de terminar a guerra e garantir a segurança da Rússia. Na verdade, a longo prazo, os russos vêm defendendo quase ad infinitum a necessidade de uma arquitetura comum de segurança europeia. No artigo, eu também analisei bem a OTAN. E a razão disso é que eu acho que a OTAN não só... A OTAN se mostrou incapaz de derrotar a ameaça que foi criada para derrotar. O fato é que a OTAN foi criada para manter a paz na Europa. the fact is that NATO was designed to keep the peace in Europe, and we've had a war in Europe, so NATO has failed. E tivemos uma guerra na Europa. Então a OTAN falhou. Quero dizer, é algo simples de dizer, mas é verdade. E o ponto seguinte é que, como vocês provavelmente devem se lembrar de um artigo que escrevi, acho que há cerca de 18 meses, para Responsible Statecraft, a OTAN não conseguiria derrotar a Rússia se entrasse em guerra com a Rússia agora. Então isso me levou a analisar a OTAN e refletir sobre ela. E o que também parece claro é que a OTAN é, em última instância, a causa da guerra. Foi a expansão da OTAN que causou a guerra. Mas, curiosamente, a continuidade da OTAN também é um dos principais obstáculos para encerrar a guerra. Isso, por sua vez, me levou a olhar para a OTAN. E quando você pensa no histórico da OTAN, quero dizer, ela foi uma boa organização durante a Guerra Fria. Mas depois da Guerra Fria, o que temos? Tivemos Kosovo, em que a legitimidade ou não de entrar em Kosovo ou atacar a Sérvia, algo que, no fim das contas, foi conduzido pelos Estados Unidos, não pelas forças da OTAN, era uma legitimidade muito mais fraca do que a usada pelos russos para a operação militar especial. Depois, temos, como você e eu sabemos bem demais, 2 décadas de operação no Afeganistão, quando a OTAN, a chamada Aliança Invencível e a maior aliança de todos os tempos no mundo, não conseguiu derrotar o Talibã. Quero dizer, é por isso que, quando olhamos agora para a situação atual em que a OTAN, mais uma vez, se mostrou um fracasso, é preciso fazer a seguinte pergunta. Se a OTAN não pode fazer parte da situação do pós-guerra, e os russos deixaram claro que não aceitarão a OTAN na Ucrânia, se a OTAN não pode fazer parte da situação pós-Guerra Fria, e a Rússia busca uma arquitetura de segurança de longo prazo, da qual claramente a OTAN não pode fazer parte. Qual é o sentido da OTAN? Qual é o sentido da OTAN? E acho que sinto isso de forma ainda mais forte porque, na minha opinião, seria necessário um investimento significativo para fazer a OTAN voltar a uma situação em que pudéssemos de fato dissuadir a Rússia, se isso realmente fosse uma boa ideia. E acho que estamos falando de 10 anos. Steve, deixa eu te fazer uma pergunta, porque tem algumas coisas que estão começando a surgir e a ficar mais claras, sobre as quais eu ainda não ouvi ninguém falar. Mas certamente deveríamos falar, especialmente no contexto do que você está dizendo, de que a OTAN não conseguiu derrotar a Rússia. Houve, deixa eu ver, acho que foi na semana passada ou na anterior, nós reproduzimos um trecho de áudio do Sean Bell, da Sky News, e eles estavam falando sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, de modo geral. E então ele fez um comentário que, aliás, ele começou falando do Reino Unido. Basicamente, não temos mais defesa aérea na Europa. Nenhuma defesa aérea eficaz contra a Rússia. Defesa aérea, nenhuma.
Não é que eles estivessem ficando sem mísseis interceptadores. Ele disse que basicamente não temos nenhum. E isso bate com algo que vimos, tipo mais de 2 anos atrás, quando admitiram que tínhamos cerca de 5% do que precisamos. Mas agora estamos começando a ver, especialmente de forma bem evidente na guerra com o Irã, e agora também na Ucrânia, talvez isso sempre estivesse lá, mas tivesse sido ocultado, que aquilo em que nos ancoramos totalmente para a defesa aérea, os mísseis PAC-3 e os mísseis interceptadores THAAD, tem uma taxa de interceptação extremamente baixa. E agora até esses estão acabando, porque são muito caros. Isso basicamente significa que a forma como a OTAN se financiou, a forma como a OTAN se estruturou tecnologicamente e agora a maneira como ela avançou geopoliticamente em direção à Rússia, literalmente nos colocou numa situação em que se houver um conflito, a Rússia, com seus sistemas S-3, S-4 e S-500, tem alguma eficácia contra alguns dos nossos mísseis. Mas eles têm muito mais desses sistemas do lado deles e muito mais interceptadores do que nós. E se chegasse uma guerra aérea, nós seríamos esmagados. Então só isso já me diz que há um grande problema no foco intelectual da OTAN e no seu processo de pensamento geopolítico. Como você vê isso? Eu vejo exatamente dessa forma. Sean Bell é ex-militar da Força Aérea. Acho que ele é um ex-vice-marechal do ar, que nos termos da Força Aérea dos Estados Unidos equivale a um major-general de 2 estrelas. Mas o fato de ele estar dizendo isso é algo sobre o qual eu escrevi, acho que há 3 ou 4 semanas, Daniel. Chamava-se Os Princípios da Defesa Aérea. Como você sabe, eu fui da Defesa Aérea. Eu era o comandante de um navio de defesa aérea, então é uma área que conheço muito bem. Mas a verdade é que não só não temos as capacidades em termos dos mísseis e dos interceptadores individuais que realmente podem fazer esse trabalho, nem nas quantidades de que precisamos, como também não temos o sistema completo, o sistema geral necessário para fazer isso. E claro, Dani, o que estamos enfrentando agora não são apenas ataques de mísseis balísticos convencionais e mísseis hipersônicos, contra os quais não temos defesa. Eles também vêm em ataques de saturação, em níveis de saturação tais que, mesmo se tivéssemos armas capazes de interceptá-los, seria quase impossível derrotá-los. Se você se lembra dos velhos tempos do Space Invaders, quando havia coisas descendo do céu, imagine que, de repente, você não está enfrentando uma ou 2 coisas vindo do céu, como costumava acontecer na defesa aérea, mas cerca de 100. Você tem cerca de 100. Como, afinal, é possível lidar com esse nível? Quero dizer, a defesa aérea é uma batalha muito rápida, e você precisa reagir depressa. E quando se observa o nível de saturação que estamos vendo na guerra entre Rússia e Ucrânia, especialmente contra a Ucrânia, isso é impossível de defender, mesmo que a Ucrânia tivesse os PAC-3 e eles fossem eficazes. Na minha visão, a menos que eles tivessem significativamente mais armas do que existem, de fato no mundo inteiro, seria impossível de defender. E mesmo assim, it's already erased. Então sim, fico muito satisfeito de ver alguém como Sean Bell dizer isso na TV nacional, porque é o tipo de coisa que os políticos precisam ouvir, especialmente quando estão pensando em lançar armas maiores contra a Rússia, no momento em que a Rússia de fato disse não descartamos retaliação. Para mim, isso é um aviso claro. Então sim, é uma boa notícia que isso esteja começando a chegar ao público e à grande mídia ocidental, porque é óbvio, mas também é uma falha crítica. E é mais um motivo, eu acho, para realmente voltarmos a pensar em diplomacia, Dani, como você, eu e tantos outros temos falado. Por que isso é tão difícil? Sim, bem, uma das razões pelas quais isso é difícil é que ainda existe, no nível das elites, uma absoluta falta de disposição para reconhecer essa necessidade. Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Aqui está Victoria Coates falando na televisão dos Estados Unidos há alguns dias, à luz de tudo que acabamos de discutir sobre a ineficácia dos sistemas de mísseis PAC-3 e THAAD,
e sobre como eles não são tão eficazes, mesmo quando você os tem. E, aliás, já usamos cerca de 1.500 PAC-3, e de qualquer forma, nos resta um número muito pequeno. Há esse novo orçamento gigantesco de defesa, de US$ 1,5 trilhão para o ano fiscal de 2027. Em um único ano, US$ 1,5 trilhão para a defesa. E, aparentemente, o destaque disso são mais mísseis THAAD e mais PAC-3. Novos pedidos orçamentários das Forças Armadas prevêem quase 14.000 novos mísseis e mais de 850 interceptadores THAAD só em 2027. É um grande aumento, enquanto os Estados Unidos buscam recompor estoques esgotados e reforçar a prontidão militar. Temos que, de fato, destinar esse dinheiro para as coisas certas, para aquilo de que vamos precisar para lutar as guerras em que estamos envolvidos agora. Então, sim, acho que o presidente fez bem em solicitar US$ 1,5 trilhão para o orçamento de defesa deste ano. Já temos a NDAA em mãos. Agora vamos começar a destinar esses recursos para podermos iniciar essa ampliação. Quando você fala de uma possível abertura a novas ideias, cara, é melhor a gente pegar um pé de cabra e abrir isso um pouco mais rápido. Porque você vê que as elites que ainda estão aqui dizem, olha, eu sei que nada disso funcionou no passado, só que não tivemos quantidade suficiente. Então vamos ter ainda mais da mesma coisa que não funcionou e gastar todo esse dinheiro daqui para frente. Aliás, o que está sendo discutido aí é um prazo de 7 anos. Então o que seria isso? 2031, algo assim, é onde isso está projetado. Então eles estão tentando nos comprometer no longo prazo com algo que não funcionou. O que você diz sobre isso como defensor da Força Aérea? Sim, quer dizer, como defensor aéreo, acho que seria uma boa ideia se eles realmente analisassem a gestão do programa e os prazos, porque se eles finalmente tiverem todos os sistemas necessários em 2031, o que acontece nesse intervalo? E além disso, alguém espera que a Rússia, a China ou o Irã fiquem de braços cruzados, esperando até que estejamos prontos para lutar a guerra? Quer dizer, é a última coisa que eles vão fazer. Acho que essa ideia de que nós realmente estaremos prontos para lutar uma guerra. E para ser sincero, eu também adoraria ouvir o Ted Postol sobre isso. Até porque eu tenho uma visão operacional como defensor aéreo. Ele tem uma visão técnica, como especialista técnico. Mas só entre nós, acho que teríamos muita dificuldade, mesmo em 2031, para contar com um sistema capaz de lidar com os níveis de ataques de saturação que estamos vendo agora na Ucrânia. Posso estar errado, mas acho que estamos tendo muita dificuldade. Quero dizer, não se trata apenas dos mísseis. Trata-se dos radares, trata-se da integração dos sistemas. Foi muito interessante, não foi? Que uma das primeiras coisas que os iranianos fizeram foi neutralizar os radares THAAD e outros radares e, essencialmente, deixar os defensores aéreos dos Estados Unidos no Irã cegos ou semicegos, por assim dizer. E fizeram isso por uma razão específica. A defesa aérea é uma batalha integrada em que você precisa ter uma compreensão muito boa do que se chama de quadro aéreo reconhecido e conseguir alocar seus sistemas de armas de forma realmente eficaz. Então, uma coisa é ter os mísseis, mesmo que consigamos fazê-los funcionar. Outra é integrá-los a um sistema em que tudo opere como um sistema, sem vazamentos, como costumávamos chamar, e sem coisas que acabem destruindo o sistema. Então, sabe, ainda estamos muito longe de ter essa capacidade. E para mim, não está nem um pouco claro que, mesmo se começássemos a desenvolver essas capacidades, e isso seria liderado pelos Estados Unidos, convenhamos, os russos, os chineses e os iranianos não conseguiriam responder mais rápido do que nós conseguiríamos de fato construir.
Então, para mim, isso parece uma corrida armamentista de validade questionável, e uma em que talvez conseguíssemos alcançar o nível deles em meados da década de 2030. Eis o problema. Para mim, estamos tentando entrar numa corrida armamentista. Tipo, vamos correr para construir mais navios de guerra e criar mais esquadrões de cavalaria montada. Talvez seja isso que devêssemos fazer diante do mundo ao nosso redor. Mas quero dizer, parece insano fazer isso. Só para entender, os PAC-3 e os PAC-2 anteriores a eles começaram a ser empregados em 1990. Então, isso significa que eles foram concebidos com base na tecnologia que existia nos anos 70 e 80. Quero dizer, é como se, hoje em dia, você tivesse que ir a um museu para ver algumas dessas coisas. Enquanto isso, os russos têm, sabe, todo tipo de novas classes de armas hipersônicas. A China está desenvolvendo novas armas. A Rússia agora está a todo vapor, tentando desenvolver novas capacidades nessa área. E toda essa tecnologia nem funcionou contra o que nós tínhamos, sabe, em 2022. Não deveríamos, mesmo que você seja um defensor da guerra, dizer, certo, vamos frear essa porcaria que não está funcionando e encontrar algo que funcione com a tecnologia de hoje, não algo de 30 ou 40 anos atrás. Sim. Sim, quero dizer, acho que isso é algo quase impossível de fazer. Na medida em que o fato é que os russos, os iranianos e os chineses estão pelo menos 5 anos à nossa frente, e provavelmente 10. E parte da razão é, claro, a retirada unilateral de tantas dessas negociações de limitação de armas nucleares. Mais uma vez, Putin advertiu, acho que foi aos Estados Unidos, não me lembro quem era o presidente na época, Denny, e disse que seriam forçados a responder. E foi o que fizeram. Responderam exatamente como ele disse que responderiam. E agora temos uma situação em que eu diria, eles estão pelo menos 5 anos à nossa frente. Não vamos esquecer, Naev, que há outra questão meio doutrinária nisso tudo. No passado, o Ocidente partiu do pressuposto de que toda a batalha aérea era essencialmente uma batalha entre os cavaleiros do ar, em seus jatos velozes, F-22, Eurofighter, F-35 e assim por diante. Mas na realidade, os russos e os chineses, e mais recentemente os iranianos, adotaram uma abordagem muito mais integrada. E eles sempre tiveram forças de foguetes de uma forma que nós não tivemos. Então não é como se isso fosse novidade para eles. Eles têm uma abordagem muito mais coerente do ponto de vista doutrinário do que nós. Acho que é hora de dar um passo atrás e dizer, bem, essa é uma grande mudança operacional no poder militar e na forma como ele é distribuído. E acho que os Estados Unidos vão levar bastante tempo para realmente se recuperar disso. Quero dizer, Dan, o que isso está fazendo, essencialmente, é nos impedir de deslocar porta-aviões, porque temos medo de que eles sejam atingidos. Mas também está afastando as pessoas das bases aéreas usadas para desdobramentos. E está fazendo todos repensarem as operações terrestres. Porque, se você está realizando uma operação terrestre ou uma operação anfíbia, o que acontece com as suas áreas de mobilização? Até que ponto eles são seguros? Se você não consegue se defender de armas convencionais, sejam mísseis balísticos convencionais ou mísseis hipersônicos convencionais. Então, acho que toda a ideia de projeção de poder do Ocidente está sendo questionada, e acredito que isso está ficando cada vez mais difícil. E acho que ainda não vimos o desfecho disso, mas seria muito interessante ver como as coisas vão se desenrolar no Irã. Bem, deixa eu mostrar só mais um exemplo de como nem estamos no caminho certo, se é que existe alguma abertura para novas ideias. A razão pela qual eu digo que precisamos de um pé de cabra é porque os que estão no topo continuam completamente delirantes. O áudio que eu acabei de mostrar foi, que tal esse sujeito aqui da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, dizendo, ei, a Ucrânia poderia destruir todos os mísseis balísticos russos
se os Estados Unidos venderem a Kiev apenas 10% do estoque de mísseis Patriot. Quero dizer, se algum dia houve mais evidência de que alguém está sob efeito de uma droga alucinógena muito forte, seria essa aí. Que lógica possível alguém poderia sequer fingir ter ao dizer que uma defesa aérea vai destruir a ofensiva aérea do outro lado? E ainda assim, foi isso que ele disse. Quero dizer, o estudo de caso mais simples disso é o Irã. E sabe, há baterias dos Estados Unidos em operação ali, provavelmente operadas pelas pessoas mais bem treinadas nessas armas. E todas elas estão tendo dificuldades contra ataques convencionais iranianos, com drones, mísseis hipersônicos, drones e, acreditamos, também mísseis balísticos convencionais. Tudo isso de uma forma que está derrotando a principal equipe dos Estados Unidos em defesa aérea e forçando a recuar do Golfo até a Jordânia, onde novamente foi atacada, e até mesmo para Israel. E quem sabe como seria se os ataques pudessem começar de novo? Porque não me surpreenderia nem um pouco se a posição israelense para onde os americanos de fato recuaram, e é um recuo, eu acho, também ficasse vulnerável. Então, se os Estados Unidos, provavelmente com a equipe mais bem treinada, os radares adequados e todos os sistemas que podem ser disponibilizados, não conseguem se defender do Irã, que é uma potência muito menor do que a Rússia, por que achamos que os ucranianos, com 10% das baterias de mísseis, conseguiriam derrotar uma potência muito maior, com níveis de saturação muito mais altos? Você está enfrentando entre 500 e 1.000 armas por ataque. Sabe, é delirante, Dani, como você diz. E acho que podemos simplesmente descartar isso como delírio. A única questão para mim é se isso vem da cabeça do Zelensky ou de outra pessoa que o esteja aconselhando. Eu diria que vem da cabeça do Zelensky, porque não consigo imaginar um assessor dizendo algo assim a ele, a menos que esteja fazendo isso especificamente para pedir que os americanos realmente lhes forneçam mais mísseis. E eu não consigo imaginar por que faríamos isso quando já estamos com pouco. Quer dizer, o próprio presidente Trump, no Salão Oval, algumas semanas atrás, foi questionado sobre isso e disse, cara, precisamos dos nossos próprios mísseis. Então o Biden já deu mísseis demais para ele. Então ele não, eu não sei se ele, acho que ele está latindo para a árvore errada nessa questão. Mas uma das outras árvores para as quais ele está latindo é a seguinte. Ele disse, aliás, também, isso foi há alguns dias, que a Rússia poderia lançar até 200 mísseis balísticos em um único ataque. E numa análise que fiz mais cedo hoje, talvez isso não esteja tão longe da realidade, porque isso é baseado em informações de fontes abertas. Poderia ser muito mais forte do que isso. Não sei. Mas a Rússia está produzindo entre 100 e 170 tipos diferentes de mísseis balísticos de longo alcance ou mísseis de cruzeiro. Como eles não usam tantos assim todos os dias, é isso que estão produzindo a cada mês. E não é nada irrazoável pensar que poderiam atingir alguns deles. E como já estamos vendo no terreno, isso é da Yulia Mendel, ex-secretária de imprensa do Zelensky, que saiu, revoltada, 2 ou 3 anos depois. Ela disse, ficam dizendo a vocês que a guerra entre Rússia e Ucrânia está indo muito bem. Enquanto isso, em Ternopil, no norte da Ucrânia, as forças russas estão atacando deliberadamente postos de gasolina, armazéns e centros logísticos que mantêm as pessoas comuns alimentadas e em movimento. O chefe da polícia local acabou de dizer que a intensidade só vai aumentar. Não há fim à vista. E quando você não tem defesa aérea, seja na linha de frente, na retaguarda operacional ou na capital, contra bombas planadoras, drones, mísseis e por aí vai. Eles têm um pouco de defesa contra drones, mas não muito. Contra alguns desses outros ataques, literalmente não tem nada. Como alguém pode continuar apoiando uma guerra? Estou falando principalmente da Ucrânia e da Europa. Quer dizer, é só matemática e logística simples. Nós não temos isso. A Rússia tem. Então o que acontece? Sim,
o que vai acontecer é que os ucranianos vão perder. E a única questão não é se, a questão é quando. Quero dizer, esses ataques aos postos de combustível, pelo que eu consigo ver, e você provavelmente também tem uma visão sobre isso, Dani, como soldado, esses ataques aos postos de combustível são táticos, pelo que eu consigo ver, na medida em que visam postos que ficam a oeste da linha de contato. Então, isso acontece nos 4 oblasts que ficam a oeste daqueles oblasts pelos quais Rússia e Ucrânia estão lutando agora. Eles estão ali com um objetivo muito simples: reduzir o nível de diesel, que é o combustível-chave, reduzir o abastecimento de diesel para a infraestrutura de combate ucraniana. Acho que já mencionei antes que o número que me deixou chocado no Afeganistão, na Ucrânia, não seria tão ruim quanto isso. Mas o dado que me deixou estarrecido no Afeganistão foi o seguinte: para cada galão ou litro de diesel que fornecíamos a uma das 4 bases, eram necessários 400 galões ou litros de diesel para levá-lo até lá. As pessoas não percebem o quanto a guerra consome energia. E claro, o principal combustível das operações terrestres é o diesel. Ele alimenta canhões autopropulsados, alimenta veículos, os tanques de batalha principais que estão sendo usados. Alimenta praticamente tudo, todo tipo de transporte, com uma ou 2 exceções, talvez carros civis que foram requisitados. Então é por isso que os russos estão fazendo isso. Acho que fazem isso essencialmente para reduzir de forma significativa a capacidade do exército ucraniano de se deslocar, se reposicionar e se mobilizar. A mesma coisa aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Um dos motivos, por exemplo, pelos quais os comboios britânicos no Ártico, na Segunda Guerra Mundial, ficaram mais seguros na segunda metade da guerra, foi que os alemães não tinham combustível suficiente para realmente enviar o Tirpitz e outros couraçados para interceptá-los. Eles enfrentaram muitas dificuldades. E, mais uma vez, um dos motivos pelos quais os japoneses tiveram dificuldades na Segunda Guerra Mundial foi que a força submarina dos Estados Unidos cortou, com muito sucesso, seus suprimentos vindos da Indochina. Então, perto do fim da guerra, os japoneses estavam realmente em grande dificuldade. E se você puder me dizer como travar uma guerra sem grandes quantidades de suprimentos de diesel, de destilados médios, de querosene para fazer os jatos voarem, eu estou disposto a ouvir. Mas eu posso dizer o que você não vai usar: painéis solares e energia renovável desse setor. Eles podem nos ajudar no âmbito interno, mas não vão fazer muita coisa para combater guerras. Escute, uma das últimas coisas sobre as quais quero conversar aqui, antes de encerrarmos, e que é meio da sua área de especialidade, é que surgiram alguns relatos de que as condições nos porta-aviões americanos em alto mar, alguns deles há mais de 250 dias, têm causado bastante alarme. E hoje tivemos Larry Johnson aqui. Ele recebeu algumas informações anedóticas diretas de pessoas com quem tem conversado. E vimos uma reportagem da CNN, pouco antes de entrarmos no ar, dizendo que, de fato, um militar cometeu suicídio ao pular no mar. Aparentemente, várias outras pessoas tentaram. Há um grande problema de moral a bordo desses navios. Obviamente, esses são só alguns dos casos sobre os quais você e o Larry estavam falando. Mas será que você pode nos dar uma ideia melhor? Porque quando se ouve apenas que há um problema de moral, muita gente pensa, certo, é ruim, mas vocês estão em guerra. Foi para isso que se alistaram. É só aguentar e seguir em frente. Não é nenhum problema. Mas, quando você fala de tanto tempo no mar, eu queria saber, como alguém que já foi enviado para combate a bordo de navios, como é isso? E com o que você está preocupado? Eu me preocuparia com a duração total dessa mobilização. 250 dias é muito, muito, muito tempo no mar. Entre os principais navios de guerra enviados à Guerra das Malvinas, eu estava no HMS Invincible, e passamos 166 dias seguidos no mar. Na época, esse foi o recorde de um porta-aviões mobilizado em operações. Na segunda metade da operação, felizmente não estávamos em guerra.
Tivemos um capitão excepcional e uma equipe muito forte, então o moral em geral estava bastante bom. Mas mesmo assim, 250 dias é tempo demais para ficar no mar, especialmente sem nenhuma pausa em terra. Então não estou totalmente surpreso, embora fique triste com essa notícia, Danny. Mas manter esses navios mobilizados na linha de frente, especialmente com as ameaças aumentando e diminuindo, mas presentes o tempo todo. Rising and lowering, but threats there all the time. It doesn't surprise me. I mean, it seems to me. Isso não me surpreende. Quer dizer, me parece que o necessário era fazer um revezamento. E o que teria sido feito no passado, quando havia mais porta-aviões americanos, imagino, seria revezar os porta-aviões. Era isso que acontecia no Vietnã. Acontecia em outros lugares também. Então, normalmente, 6 meses seria um bom prazo máximo. Mas, na verdade, os deslocamentos dos porta-aviões americanos hoje são bem longos. Então, 9 meses. 9 meses com paradas curtas é uma coisa. 250 dias sem nenhuma parada em terra, passando todo o tempo a bordo, é algo bem diferente. Então não me surpreende totalmente que eles tenham enfrentado problemas de moral. Muita coisa depende da liderança. Então uma liderança realmente excepcional pode fazer diferença. Mas eu acho que qualquer capitão de qualquer navio, mesmo com a melhor equipe de chefes de departamento, teria dificuldades com seu navio mobilizado por tanto tempo, ali na linha de frente, especialmente com a incerteza da missão. Quem sabe quando isso vai mudar? Quem sabe qual vai ser a rotatividade? Quem realmente acredita na causa? Porque eu não consigo acreditar que os marinheiros a bordo dos porta-aviões não tenham acesso a pessoas como você, eu e outros. E que não tenham acesso a declarações que eles sabem, por estarem na linha de frente, que não fazem sentido algum. Então eu imagino que isso possa fazer parte do problema de moral. Suponho que essa seja outra mudança. Com a mídia moderna, antigamente você ia para o mar e praticamente não recebia notícias, além do Serviço Mundial da BBC. Às vezes nós ouvíamos no avião, quando estávamos entediados durante operações anti-submarino. Era possível ouvi-lo a 8.000 milhas de distância. Mas com a mídia moderna, e com tudo sendo tão rápido e intenso, imagino que esse tenha sido outro fator a contribuir para as preocupações com o moral. Mas vou ouvir o comentário de Larry Johnson com muito interesse. Sim, e posso até falar pela minha própria experiência pessoal. Em 1991, quando lutamos contra o Iraque na Operação Tempestade no deserto, especialmente como segundo-tenente, eu estava totalmente comprometido. E pensei, o Iraque atacou o Kuwait. Eles ameaçavam entrar na Arábia Saudita. Poderiam ter cortado o fornecimento de petróleo que a maior parte do mundo usava naquela época. Eu acreditava na missão, naquele momento. Sentíamos que estávamos do lado certo, em tudo mais. Não havia por nem estivéssemos dispostos a par. No meu último destacamento de combate, em 2011, ninguém dava na missão. Muitos dos caras com quem conversei na linha de frente, nas minhas viagens pelo país, também não acreditavam nisso. E me explicaram, de forma muito direta, por quê. O resultado foi o seguinte: vamos cumprir a missão que recebermos, mas nosso foco é não deixar ninguém morrer, para podermos voltar para casa. Não havia nem mesmo uma ideia teórica de que iríamos salvar o mundo pela democracia ou qualquer merda desse tipo. Eles só queriam voltar para casa vivos. Então, fariam apenas o mínimo necessário para não colocar as tropas em perigo, e assim por diante. E claro, muitas vezes isso também provoca vítimas. Mas não faz nada pelo país, e é um desperdício da vida de cada homem que a perde por esse objetivo. Acho que é isso que os políticos muitas vezes não conseguem entender. Eles acham que nós somos, por natureza, pessoas militares. Não somos. A causa importa. Se você está lutando por uma causa, isso realmente faz uma enorme diferença. Já se você está lutando por algo cuja estratégia, que como você e eu sabemos não existia no Afeganistão, é incerta, depois de um tempo, isso desgasta as pessoas. Sou um grande admirador dos Royal Marines.
alguns dos melhores soldados de infantaria leve do mundo. E me lembro de conversar com amigos perto do fim do desastre no Afeganistão, como hoje eu o vejo. Até eles estavam começando a se cansar. Eles são extremamente bem treinados, mas estão ficando cansados. E quando você entra em mais uma missão, quando mais uma vez passa mais tempo na zona de perigo, e tem colegas que perderam as pernas em explosões, outros colegas que foram mortos, pessoas em reabilitação, chega um momento em que, especialmente se a sua causa é, na melhor das hipóteses, incerta e na pior fracassada e ilógica, fica realmente difícil manter o moral nessas circunstâncias. Então, acho que isso é algo que você e eu vimos e entendemos. E eu me lembro de simplesmente andar por Cabul e ir ao cemitério de guerra britânico. 451 pessoas foram mortas naquele período. No panorama geral, aquilo não pareça um número grande em comparação com algumas das guerras que foram travadas e com o que está acontecendo no Irã, por exemplo, e com o que está acontecendo no Afeganistão, na Ucrânia. Mas sabe, cada uma dessas vidas perdidas é uma vida que não precisava ter sido perdida, e uma família que não precisava ter sofrido. Então, sabe, a guerra é algo que só deveríamos fazer quando tivermos absoluta certeza de que não há nenhuma outra alternativa, que exploramos todas as outras possibilidades, especialmente a diplomacia, e que, por fim, essa é a última coisa que nos resta. E houve tantas ocasiões ao longo do último século, Danny, em que não fizemos isso. Não exploramos as outras possibilidades. Nós não queríamos encontrar outras oportunidades, sendo bem diretos e honestos. Ainda assim, esse é o custo, e é onde estamos agora. Então, vamos ter que esperar para ver como essas coisas se desenrolam com o tempo, e esperar que você esteja falando de novas ideias e de uma nova abertura para pensar. Mais uma vez, vamos usar uma alavanca maior nisso e abrir um pouco mais para tornar tudo um pouco mais rápido, porque todos nós precisamos disso. Muito obrigado por lançar uma luz tão clara sobre isso. Sim, foi um prazer, Danny. Estou ansioso pelo próximo. Vamos torcer para que possamos usar essa alavanca em vídeo e começar a abrir caminho para novas ideias. Com certeza. É exatamente isso. Muito obrigado. E nós agradecemos a vocês também. Daqui a cerca de 15 minutos, vamos ter um pequeno painel aqui. Teremos Matt Ho e Kelly Vlaus, amigos do nosso programa. Vamos falar sobre como escolhemos as guerras erradas para lutar. Como fazemos isso? E mais importante, como diabos saímos dessa? Vamos ver isso em alguns minutos com Matt e Kelly. Até lá, no Daniel Davis Deep Dive. Matt and Kelly. See you then on the Daniel Davis Deep Dive.